Sei que existe muitas pessoas no mundo que gostariam de ter a certeza da sua salvação, saber que Deus o perdoou e que ela está preparada para ir para o céu. Infelizmente, há muitas pessoas que estão nas trevas sobre este assunto. Existe um versículo na Bíblia, Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Embora a palavra de Deus seja sempre atual, depois de toda a agitação do ano de 2020, Romanos capítulo 5, versículo 1, é um versículo particularmente apropriado para os nossos dias ao apresentarmos o Evangelho. O versículo se divide muito bem em 3 fases distintas que nos ajudam a delinear a verdade do Evangelho. A primeira parte do versículo diz: tendo sido, pois, justificados pela fé. Esta frase nos liga ao argumento que Paulo construiu a partir do capítulo 1 de Romanos, onde mostra que o problema mais básico da humanidade é nossa injustiça diante de Deus. Nós somos pecadores, nós nos rebelamos contra a santidade de Deus e em nossos pecados estamos sob sua ira. Leia isto em Romanos capítulo 1, versículo 18. Merecemos o justo julgamento de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 19. Entretanto, no capítulo 3, a maravilhosa provisão de Deus é introduzida. Romanos capítulo 3. Ela é introduzida e é chamado de justificação. Com base na obra consumada do Senhor Jesus na cruz, Deus declara homens e mulheres pecadores como justos ou justificados diante dele, quando se convertem em arrependimento e fé em Cristo. A fé é a resposta que Deus está buscando para a sua provisão, para alcançar o que ele tem preparado para este pecador. Então, quando o capítulo 5 começa de Romanos, começamos a ser apresentados a posses do cristão. A frase sendo justificados talvez seja melhor expressa ou expressada como já que fomos justificados, pois é para as pessoas a quem Deus justificou que as seguintes belas palavras se aplicam, de Romanos capítulo 5. Ao apresentarmos o Evangelho, devemos garantir que a linha de estar dentro e fora de Cristo fique clara, ou seja, tem pessoas que estão em Cristo, pessoas que estão sem Cristo. Embora a justiça de Deus pela fé seja para todos, disponível para todos, sem exceção, tem validade somente sobre todos os que creem. Romanos capítulo 3, versículo 22. Somente aqueles que confiam em Cristo para a salvação são perdoados de seus pecados e declarados justos diante de Deus. Para aqueles que não creem, a Bíblia diz: a ira de Deus sobre eles permanece. João capítulo 3, versículo 36. A segunda parte de Romanos capítulo 5, versículo 1, continua dizendo: então, sendo justificados pela fé, a segunda parte diz: temos paz com Deus. Muitas pessoas estão passando por dias incrivelmente tumultuados por causa da pandemia Covid-19, pela guerra agora na Rússia com a Ucrânia, foram apanhados em distúrbios civis e políticos, mas com doçura devemos lembrá-los de uma maior necessidade de paz. Não há paz para os ímpios, diz Isaías capítulo 48, versículo 22. O pecador não tem direito à verdadeira paz eterna. Para os justificados, a paz com Deus não é uma promessa guardada para um dia futuro. É uma posse. As palavras que é dita aqui, nós temos, são muito preciosas. O cristão tem paz com Deus agora. Embora o termo reconciliação não seja usado aqui, a doutrina certamente está presente. A reconciliação é esse maravilhoso movimento do conflito para a paz. Deus, em sua graça, reconcilia os pecadores consigo mesmo. Isso é muito maior do que a paz da guerra, muito maior do que a paz de uma pandemia.
paz com Deus por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Porque antes não havia paz. O pecador em seus pecados, ele se sente endividado por Deus. Por isso que ele é tão ativo em praticar boas obras, para recompensar isto, ou para compensar isto, mas isto não funciona. A terceira e última divisão do versículo, de Romanos capítulo 5 e 1, diz: através de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso é através do Senhor Jesus Cristo, pois nele o pecado foi tratado de uma vez por todas. Ele foi para a cruz, suportou a ira de Deus contra o pecado, entrou na morte e depois ressuscitou. É por causa desta obra consumada que os pecadores podem ser salvos. É através de sua bendita pessoa e bendita obra que Deus justifica e reconcilia os pecadores consigo mesmo. Aqui fazemos bem em voltar às palavras que temos neste versículo pela fé. É somente Cristo que pode salvar, mas Ele só salva aqueles que se arrependem de seus pecados e confiam nele para salvá-los. A Bíblia diz que, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. É interessante vermos também o que diz Romanos capítulo 4, versículo 5. Mas para aqueles que não praticam, ou seja, não fazem nada para ganhar a salvação, não praticam boas obras, mas crê naquele que justifica o ímpio. Note, Deus justifica não o justo, mas o ímpio. Deus justifica não aquele que é moralmente correto, mas o ímpio. Diz assim, aquele que crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Cada um de nós precisa de justificação para ser declarado justo, porque Deus é santo e nossos pecados são contra Ele. Somos tudo menos justos. Apenas uma breve reflexão sobre as atividades de nosso dia a dia, através de lentes da lente da palavra de Deus, revela isto. Há muito tempo Jó perguntou: como então o homem pode ser justificado diante de Deus? Jó capítulo 25, versículo 4. Romanos 4, versículo 5 diz, é um dos grandes textos das Escrituras que nos ensina a resposta à pergunta que Jó fez. Romanos capítulo 3 termina desmascarando pensamentos falaciosos de que a justificação pode ser alcançada em qualquer lugar, exceto pela fé. Paulo, então, expande essas respostas para as perguntas hipotéticas do pessimista, começando no capítulo 4 e indo até o capítulo 5, versículo 12 de Romanos. Romanos 4, versículo 5, capítulo 4, versículo 5, é parte da discussão ou da dissecação, da dissertação de Paulo sobre o erro de pensar que os homens podem se gabar de como obtiveram a salvação. O orgulho de si mesmo é excluído pelo princípio da fé. Paulo usa Gênesis capítulo 15, versículo 6 como base de seu argumento. É uma escritura do Antigo Testamento, demonstrando que Deus creditou a Abraão como justo sobre a condição de fé. Abraão creu no Senhor, e isto lhe foi imputado por justiça. Deus deve justiça às pessoas com base em suas boas obras, da mesma forma que o empregador se ajusta ao seu empregado no dia do pagamento. É assim que Deus age em relação à sua justiça. Ele acredita justiça, justifica a pessoa pelas suas boas obras, pelo que ele fez. Não foi assim que Abraão colocou a sua justiça em sua conta. Nem Deus jamais justificou alguém dessa maneira. Deus declarou Abraão justo quando nenhum indício de obra ou de obras foi encontrada associada a Abraão, somente fé. Dizer que nossas boas obras contam como mérito e, consequentemente, Deus nos deve uma justiça consistente com seu caráter é estranho às Escrituras e insulta a santidade de Deus. Isso mina a excelência da redenção que ele fez
por Cristo Jesus. Não são as obras que justificaram Abraão. Talvez os sacrifícios do Antigo Testamento justificassem alguém? Talvez a circuncisão justificasse alguém? Abraão viveu antes da lei e dos requisitos de sacrifício. Deus também garantiu em sua palavra claramente que declarava Abraão justo em Gênesis capítulo 15, antes da circuncisão ser instituída em Gênesis capítulo 17. Sua justificação antes da circuncisão desqualifica a teoria de que a religião pode ter valor diante de Deus. Leia Romanos capítulo 4, do versículo 9 a 12, onde vai tratar desse assunto. Abraão não precisa disto para justificação e nem ninguém mais. E quanto à lei mosaica? E quanto a lei mosaica foi introduzida? Paulo tem esse ângulo coberto, pois o Espírito de Deus leva seus pensamentos a Davi. No Salmo 32, ele observa cuidadosamente que onde Davi fala de não ter pecados em sua conta, foi a parte das obras, ou seja, sem as boas obras. Mesmo Davi, um homem segundo o coração de Deus, não poderia produzir nenhuma ação digna de ganhar a justiça consistente com o caráter de Deus. A justificação só vem para alguém que crê naquele que justifica o ímpio, mesmo no Antigo Testamento. É importante entender que não há mérito na fé da pessoa que é salva, mas Deus requer fé para salvar o pecador. Fé em quem? Fé no sacrifício do seu Filho. Fé na pessoa do seu Filho. Fé naquele que derramou o seu precioso sangue para nos perdoar, nos purificar. A fé por si só não tem valor. É fácil para muitos colocar a fé como objeto de sua fé. Vemos a palavra acreditar sozinha em placas de outdoors. No entanto, a justiça diante de Deus não é encontrada no valor da fé, mas no valor do objeto da fé, ou seja, o Filho de Deus, o sacrifício dele. Deus justifica os ímpios com base na morte de seu Filho, sobre a condição da fé dessas pessoas. Eles confiam, as pessoas, os pecadores confiam no seu Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, versículos 16 e 18. Eu deixo o assunto nas suas mãos, porque a salvação é o encontro do pecador como você e Cristo Salvador. O Senhor Jesus Cristo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Em João capítulo 10, versículo 9, ele disse: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Ele disse: Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. João capítulo 10, versículo 28. Portanto, você tem que ir a Ele, pela fé nele, pois foi Ele que morreu na cruz para salvar você do mais profundo inferno. Ele pode salvá-lo. Ele salva o pecador. Cristo salva perfeitamente. Ele salva você da condenação do inferno, salva você do poder de Satanás, do poder do pecado, do poder do mundo. Ele salva você para levá-lo para o céu, tanto pela morte, como também a sua vinda, a sua volta para levar o seu povo para a casa do Pai. Ele prometeu voltar outra vez. Ele disse: Voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. João capítulo 14. Ao findar o labor desta vida,
quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro